Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de assistência espiritual. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos. Vamos acompanhar a leitura da página através da nossa irmã Rosângela Martins. Em seguida, nossa prece inicial. Boa noite a todos. Me chamo Rosângela e vou ler a página do livro Astronautas do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, por diversos espíritos. A página é: Não tema. Não tema, creia somente, diz o Senhor. Creia na harmonia, na justiça, na verdade, no bem. Somos livres sob a proteção de leis vigilantes. Deus não se ausenta. Por isso, quanto nos aconteça, é sempre o melhor do que nos mostremos capazes de receber. Em muitas ocasiões, a enfermidade inesperada no corpo é apoio antecipado às necessidades da alma. A afeição que nos deixa é amputação no mundo afetivo para que possamos sobreviver naquilo que estejamos fazendo de mais útil. O desejo contrariado é providência contra perigo invisível. A inibição orgânica é recurso para a condensação de nossas energias em auxílio à realização de tarefa determinada. O prejuízo é comunicado prévio para que não se caia em débitos insolvíveis. A penúria material é desafio a que nos levantemos para o trabalho. Não desfaleça na prova que a vida lhe trouxe. A Terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos e examinadores uns dos outros. Hoje é possível esteja sofrendo o cerco de numerosos problemas. Entretanto, se você atende às instruções do amor, que nos traçam caminho certo entre as margens da humildade e do serviço, encontrará você o rumo exato de todas as soluções. Para isso, porém, é necessário que você não permaneça no canto da inércia, colecionando pedras e espinhos que lhe pesem no coração ou lhe firam a alma. Esqueça tudo que foi tristeza ou desequilíbrio e entre no sistema da ação edificante que nos reforma o destino. Todos que lutaram e venceram, todos que tombaram na sombra e se ergueram para a luz, sofrendo, lutando, construindo e renovando, nunca deixaram de trabalhar. André Luiz. Agradecemos a nossa irmã Rosângela pela leitura da página. Já em sintonia com a espiritualidade amiga, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade e justiça, Jesus, divino amado Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu santo nome. Que o Seu amparo, a Sua luz e a Sua paz se faça presente entre todos nós, encarnados e desencarnados. Rogamos, Mestre amado, o auxílio para todos os irmãos enfermos do corpo e da alma. Pedimos para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto e sem um alimento. Pedimos, Senhor Jesus, o amparo para os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual e para os seus familiares que aqui ficaram com a dor da saudade, que eles possam ser consolados por Ti, Mestre amado. Rogamos, Senhor, para os países que se encontram em guerra, que o Teu amor, a Tua paz e a Tua luz se faça presente e envolva a todos, Senhor Jesus. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos aflitos, desconsolados, desesperançados. Te pedimos, Senhor, pelo nosso país, pelo planeta, pela humanidade inteira,
que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema Ajuda-te e o céu te ajudará. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens de 1 a 5. E quem fará será a expositora Carla Maia. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco nessa noite, nesse estudo, nos auxiliando, nos esclarecendo, nos amparando. Hoje vamos fazer o estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título Buscai e achareis. E os itens que nós vamos fazer o estudo é de 1 a 5. Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu vou fazer a leitura desses 5 itens e vamos começar nossas reflexões e o nosso estudo. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-o dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. É esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso a alimentação espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a preexistência e a resistência da alma? Supondo-se que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam de fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se isto ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento,
todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais. A alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Veja nesta obra, capítulo 4, item 17. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados, e se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. É por causa deste princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas. Porque o que levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar e nem mesmo o trabalho de pensar? Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço, e se atribuiriam o mérito do que nos fizeram. Não, os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao lhe dizer: andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária que quiserdes empregá-las. Consulte o Livro dos Médiuns, capítulo 26, itens 291 e seguintes. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e nunca vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão a punição de vosso orgulho. E é este o sentido destas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Bom, meus irmãos, agora vamos, começar nossas reflexões, nosso estudo. E eu quero começar primeiro com essa colocação, essa frase: ajuda-te, vírgula, e o céu te ajudará. Vamos refletir, começar refletindo essa frase, ajuda-te, e o céu te ajudará. Ele não diz primeiro, o céu te ajudará, ajuda-te. Ele fala primeiro, ajuda-te, e o céu te ajudará. Uma consequência, não é isso? Como seria esse ajuda-te? Essas passagens aqui no Evangelho, tem várias, Eu até cheguei a fazer um rascunhozinho. Ele fala da lei do trabalho, da lei do progresso, fala da reencarnação, fala da caridade, fala da prece, Então, quando ele diz ajuda-te, ele está pedindo o quê? Que nós nos ajudemos antes, E o céu vai nos ajudar, o céu vai nos orientar, a que caminho seguir. E o que seria esse ajuda-te?
Aí vem, né? Vem falando da lei do trabalho, como eu falei, da lei do progresso, da prece. O ajuda-te seria isso, as orientações enquanto nós, né? Espíritos encarnados que aqui estamos na Terra, não é verdade? Como é que seria esse ajuda-te? Através do trabalho, né? Primeiramente, através do trabalho. É isso mesmo, que não dá para nós ficarmos aqui só pedindo auxílio, só fazendo as preces e as nossas atitudes, né? Não vamos fazer nada para que nós possamos melhorar, progredir, né? Para que a gente possa pedir e ser atendido. Então nós temos que sim nos ajudar, né? Primeiramente, né? Em cima de quê? Fazendo o quê? Através do trabalho, sim. Através do trabalho em prol do bem, né? Sempre no bem, né? Como Jesus nos ensinou, né? Através do amor, do bem, da caridade. Então, quando ele diz ajuda-te, ele fala justamente isso. Primeiro, nós vamos caminhar, trabalhar para que a gente possa progredir, buscar, né, superar nossas más tendências através do progresso, através do quê? Da nossa reforma íntima. Então, através deste trabalho que a gente vai progredir. É a lei do trabalho e a lei do progresso, que nós estamos acabando de falar e estudar. Não é mesmo? Então, nós vamos fazer o nosso trabalho em busca do bem, em prol do amor ao próximo, sem arrogância, sempre buscando sempre o amor, a humildade e a fé, né? Sempre perseverando no amor, na bondade, na fé. E fazendo sempre com a humildade esse trabalho, através da humildade, sem vaidade. Olha o que eu fiz, sem nenhuma vaidade. Sempre buscando que aquele trabalho que a gente está fazendo, o em prol do outro, a ajuda do outro, que a gente vai poder fazer. Então, com essa humildade, com essa fé, nós vamos fazer este trabalho. Então, já começamos a nos ajudar, não é verdade? Através da lei do trabalho, buscando sempre a lei do progresso, né? Logo depois, aqui no Evangelho, ele fala também sobre a reencarnação, né? Que ele fala, né, que se a gente só viesse aqui e não mais voltasse, não teria mais progresso. Nosso espírito nunca progrediria, não é verdade? Ele estaria sempre vindo, né, fazia o que tinha que fazer, não progrediu, só veio e passou. Toda a história que ele construiu numa existência aqui na Terra, acabava ali quando ele, né, desencarnasse. Acabou. Aquilo ali tudo acabou, ficava ali, aí ele voltaria novamente sem nenhuma história do que ele construiu, do que ele progrediu, do que ele aprendeu. Porque nós estamos aqui sempre o quê? Aprendendo e buscando sempre melhorar a nossa reforma íntima. Então, se o espírito passasse aqui e não mais voltasse, não mais reencarnasse, aquela história toda ficaria para trás. Aí faria outra história que ficaria para trás. Nós viríamos, o espírito viria inúmeras vezes, passava inúmeras vezes sem nenhum progresso, sem nenhuma história, né? Então aqui ele fala também da reencarnação, da resistência da alma, né? Com que objetivo? Passaria aqui, não mais, sem a lei do progresso, né? Sem buscar sua reforma íntima, sem buscar a melhoria, né? Sem buscar o que Jesus veio aqui nos ensinou, né? Através do amor, através da caridade, através do perdão. Aí ele fala aqui também desse pedaço. E aí ele vem falar novamente da caridade, do bem, né? Do trabalho, da lei, né? Do que a gente... Tudo que a gente faz volta-se para nós, então ele sempre coloca, né, de buscarmos sempre fazer a nossa melhora, a nossa reforma íntima o tempo todo, que ele coloca aqui. E logo depois ele vai falar, né, e ele sempre fala o seguinte, né, aqui no Evangelho, né, que aí vem falar do o céu te ajudará, né? Falamos no ajuda-te e vem o céu te ajudará. O céu te ajudará mas então eu não preciso pedir, né? Eu já fiz tudo, eu já fiz... Não, a gente também tem que pedir, a gente tem que também fazer o quê? A nossa prece. Buscar sempre através da nossa prece. Pedir até porque
precisa nos orientar. A espiritualidade precisa orientar o caminho que a gente deve, né, seguir, sempre nos orientando nós vamos fazendo a nossa lei do trabalho, a lei do progresso, mas também a gente tem que rogar também, a gente também tem que fazer as nossas preces, para que a gente possa também ter as nossas orientações, não é? O Livro da Esperança, eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Eu adorei até o título, né? Auxílio do Alto. E ele coloca assim, né? Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício, ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever, que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas, dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Então, meus irmãos, né? Vamos novamente pensar. Ajuda-te e o céu te ajudará. O que ele quer dizer, né? Eu gostei muito é do Livro da Esperança, essa passagem. Ajuda, né? Auxílio do alto. Ele nos esclarece o seguinte, que não é só a gente pedir o auxílio do alto, sem o nosso trabalho, sem o nosso esforço, sem o nosso... Que não é fácil, não é, meus irmãos? Vamos ser sinceros, esse trabalho não é tão fácil, né? Até porque não adianta só pedir se não tem nossos esforços. A pessoa todo dia pela manhã ou pela noite, eu faria minha prece só pedindo. E no meu dia a dia, eu não faria nada para mudar. Eu só pedir o auxílio ao alto, né, como fala esse texto aqui, esse capítulo aqui do Livro da Esperança. E nas minhas atitudes, eu não faria nada para mudar. Né? E as minhas, né? Não faria nada para mudar. As palavras lindas, né? Maravilhosas, como a gente, né, meus irmãos, nós vemos isso até muitas vezes dentro da própria casa espírita. As palavras são lindas, maravilhosas, mas a prática, né, não condiz com o que as palavras falam. E a gente tem que fazer tudo sempre muito próximo, né? As palavras têm que condizer com as nossas atitudes através do bem, do amor ao próximo, do fazer ao outro que nós queríamos que nos fizéssemos. Isso tudo é o trabalho nosso, do nosso dia a dia, fazendo bem ao próximo. Tudo que Jesus veio aqui nos ensinou, sem o orgulho, sem a vaidade, sem a arrogância,
Isso, Senhor, é o trabalho que Jesus, né, e que Deus aqui nos fala, que no ajuda-te e o céu te ajudará, que Jesus aqui falou, né? O que ele quis dizer com isso? Tudo isso, é esse trabalho que nós vamos vindo aqui sempre e fazendo, é esse trabalho, né? Aí sim, a gente vai trabalhar sempre para mudar e fazendo as nossas preces, pedindo assim o auxílio do alto, mas colocando em prática o que nós viemos pedir, para que a espiritualidade amiga e benfeitora possa sempre nos auxiliar e sempre estar junto conosco em busca do caminho do bem e caminhando sempre no caminho do bem e do amor ao próximo. E quando a gente fala do trabalho, a gente fala do trabalho da caridade e do trabalho também que nós fazemos no material. Já pensou, eu falo tudo lindo, maravilhoso, vou lá na casa espírita, faço o meu trabalho em prol do bem, ajudo o nosso irmão, e no meu trabalho material, eu não coloco nada daquilo que eu aprendi dentro da casa. Eu até coloco que o meu trabalho, a minha profissão, que não estou nela a troco de nada, né? Eu não estou nela a passeio, ela sim, ela me busca o tempo todo o que eu aprendi dentro da casa espírita, o que eu aprendo diante de um estudo que eu faço agora, que nós estamos aqui juntos estudando, eu tenho que colocar aquilo tudo em prática, que não adianta nada, lá dentro eu faço, lindo, maravilhoso, é a mesma história da igreja, dentro da igreja eu vou lá, eu proclamo, eu rezo, né? Eu faço a minha prece, tudo lindo. E quando eu saio daquela porta ali, eu vou lá e faço loucuras. É a mesma coisa dentro da casa espírita, não é verdade? A gente vai lá, a gente estuda o Evangelho, a gente estuda as obras básicas de Kardec, e quando eu saio daquele portão, ali, eu desço já o calçadão, já fazendo loucuras e tudo eu deixei lá para trás. Não, eu sou uma pessoa muito boa, Jesus vai me auxiliar sempre, Deus está lá acima, né? Eu coloco lá dentro todas as leis que ele veio aqui, né? Que Jesus veio trazer essas leis para a gente colocá-las em prática, né? Coloquei lá dentro, agora aqui fora eu não vou colocar nada em prática. Não, o céu não vai me ajudar. Né? Então eu tenho que me ajudar, eu tenho que refletir sobre tudo isso que nós aprendemos, né? Que nós estudamos sempre, que estamos aqui estudando, e se eu não colocar em prática, se eu não, o que eu aprendi, eu não coloquei, eu não vou, a lei do progresso ela nunca vai existir, porque eu não busquei minha reforma íntima. Porque a partir do momento que eu coloco lá dentro, falo palavras lindas nesse estudo que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Estamos estudando, e da hora da prática eu não vou colocar, porque o orgulho não vai deixar, né? A vaidade não vai deixar, a arrogância não vai deixar. Sei muito bem e sabemos muito bem que não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil. Buscar o nosso aprendizado, fazer a nossa reforma íntima e moral, ela é muito difícil. Erramos sempre erramos, já faz parte. Nós estamos num mundo de provas e expiações, que aqui é a Terra, não é mesmo? Então nós vamos errar, mas a gente tem que refletir aquela atitude. Refletir as nossas palavras, que a gente às vezes, a gente chateado, triste com algumas coisas que passamos, a gente fala algumas palavras que depois a gente tem que pedir até perdão. Eu até peço perdão, sempre. Eu sempre brinco e digo, nada como uma noite bem dormida. O amanhã é outro. Nós acordamos já, né? A gente reflete. Até porque nada como uma noite bem dormida e nada como uma noite de passeios bons. Por isso que quando nós deitamos, né? Colocamos nosso corpo em repouso, nós temos que fazer uma prece sim. E pedir para que a gente visitemos bons locais. Que nessas nossas visitas nós possamos aprender muito dentro dessas visitas que fazemos, para que a gente possa no dia seguinte acordar refazido. E aí a gente até reflete nossas atitudes do dia anterior, naquela manhã que a gente acorda, e a gente pensa, nossa, não quero fazer aquilo outra vez, não quero pensar nada daquilo. Então é isso. Isso é o ajuda-te, isso é o céu te ajudará, é isso o tempo todo.
não é, meus irmãos? É isso o tempo todo que a gente, né, acabou de refletir aqui, né, que é nós nos ajudarmos para o céu nos ajudar e nos auxiliar, para que a gente possa, né, ter a lei do progresso, para que a gente possa vir novas vezes aqui, né, para a gente buscando sempre o nosso progresso, que a gente possa utilizar o que a gente aprendeu e colocarmos em prática, para colocar também em prática quando a gente vai lá para o outro lado. Né? Quando a gente desencarna e a gente começa um outro ciclo de vida, porque o nosso espírito não morre, o nosso espírito continua. Então, para que a gente possa vir aqui na nossa, né, fazer a nossa passagem aqui no mundo de provas e expiações, e ao desencarnar, quando a gente, né, passe lá para o outro lado, que a gente possa continuar fazendo bem, que a gente continue aprendendo, porque o espírito continua a viver e ele não para. E a gente aprende muito também do outro lado. Né? Tá as obras básicas de Kardec, tá as obras de André Luiz, que nos ensina e nos ensina muito. E como nós trabalhamos quando nós estamos no nosso outro ciclo de vida do nosso espírito. Então, que a gente possa fazer isso sempre, para que o céu possa nos ajudar, que a gente possa ter esse auxílio do alto sempre. E para a gente fechar, eu quero fazer uma leitura do livro Justiça Divina. Ele tem como título Sirvamos Sempre. Esse é para a gente fechar o estudo de hoje. Não apenas nos dias de arrependimento e reparação, em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Caíste na trama de enganos terríveis e arrepiaste caminho, sonhando reabilitar-te. Não desperdices a riqueza das horas, amontoando lamentações. Levanta-te e serve nos lugares onde esparziste a sombra dos próprios erros, e granjearás na humildade apoio infalível ao reajuste. Arrostas duros problemas na vida particular. Livra-te do fardo inútil da aflição sem proveito. Reanima-te e serve no quadro de provações em que te situas, e a diligência funcionará, por tutora prestigiosa, abrindo-te a senda ao concurso fraterno. Padeces obscura posição no edifício social. Segue imune ao micróbio da inveja. Movimenta-te e serve no anonimato, e o devotamento surgir-te-á por luminosa escada a subida. Sofres o assalto de calúnias ferozes. Esquece a vingança, que seria aviltamento em ti mesmo. Silencia e serve, olvidando as ofensas, e conquistarás no perdão com atividade no bem. Escudo invencível contra os dardos da injúria. Suportas afrontoso assédio de espíritos inferiores, inclinando-te à queda na obsessão. Abstente da queixa improfícua. Resiste e serve, dedicando-te ao socorro dos que choram em dificuldades maiores, e surpreenderás na beneficência o acesso à simpatia e à renovação dos próprios adversários. Preguiça é ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero, desequilíbrio e ressentimento, pessimismo e loucura. Sirvamos sempre. Quem busca realmente servir nunca dispõe de motivos para se arrepender. Eu achei perfeito esse texto para a gente fechar a noite de hoje desse estudo. Quantas coisas falou ali, né? Quantas coisas falou, que essa reforma íntima, como eu falei, não é fácil. Até porque o espíritozinho do mal existe, ele está ali, sempre ali, tentando, né, nos influenciar para esse orgulho, para essa vaidade, e para que a gente passe o dia todo, né, incentivando, né, alimentando esse sentimento em nós mesmos. E aí vem a necessidade do trabalho no bem, do trabalho no amor ao próximo, da reflexão diária,
né? Através, né, da a prece, sempre rogando através da prece para que a espiritualidade amiga e benfeitora possa ir nos auxiliando através do bem, porque, né, o espíritozinho ruinzinho vai estar ali pertinho da gente também. Então, por isso que a gente tem que estar. As atitudes têm que condizer com nossas palavras e tem que condizer com o que a gente pede ao alto, do que quando a gente vai lá fazer a nossa precezinha. Tem que condizer, porque senão o que a gente alimenta tá ali do lado, o bem e o mal. Se a gente alimentar o mal, aí é tudo, né, meus irmãos, de ladeira abaixo. Então, que a gente possa, né, colocar em prática tudo que hoje nós estudamos nessa noite de segunda-feira, que possamos refletir sempre, né, sobre as leis de Deus, né, que Jesus veio aqui nos ensinar, nos trazer a palavra, né, as atitudes através do amor, do bem, né, que a gente possa sempre vencer, né, através da nossa humildade, que possamos ser humildes nos nossos atos, não só nas nossas palavras, mas nos nossos atos. Não adianta a gente ir lá fazer um trabalho lindo e maravilhoso e depois falar só palavras boas, lindas, e depois na prática a gente não colocar aquilo na prática do nosso dia a dia, nós não colocarmos em prática, porque o nosso orgulho não vai deixar, né? Aquilo da gente pegar o garfinho lá e catucar o nosso irmão, não, eu vou falar umas palavras, agora eu vou colocar ele no lugar dele, e vai lá e bota lá o garfinho, aperta lá. Então, não valeu nada o que eu, né? E falei, lindo, maravilhoso, fui lá, fiz um trabalho no bem, e no nosso dia a dia a gente não adiantou em nada. Então que a gente, né, que a gente possa sempre, quando a gente for fazer a nossa prece, pedir o auxílio, né, que a gente possa sempre pedir, até para que, né, Jesus sempre venha colocar essa sementinha do bem em nosso coração, para que a gente possa colocar através das nossas palavras e das nossas atitudes, sempre o que Jesus nos ensinou através da nossa humildade, deixando o orgulho e a arrogância de lado. Uma boa noite de reparo a todos nós, meus irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos nossa irmã Carla pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos os irmãos, agradecemos a espiritualidade amiga e ao nosso mentor Isaac Lima. Agradecemos a Ti, Mestre amado, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo mais sobre os Teus ensinamentos. Rogo, Senhor, que Tu possas auxiliar os irmãos passistas que irão aplicar o passe à distância e os irmãos que irão receber o passe, que ouçam a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.